Fala, meus hereges favoritos, tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Fernando e está iniciando mais um Ou Santos ou Nada. Fala, nossos telespectadores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse episódio e que promete, pois hoje temos uma grande presença aqui. Fala, Juventude de Coragem, tudo bem com vocês? E vamos embora nosso podcast aí. Roda a vinheta. E hoje, com a presença de um querido sacerdote, amigo, Padre Fábio. Padre, é uma honra ter o senhor aqui conosco. E mais alegria ainda para nós saber que o senhor é o primeiro padre que vai estar conosco nesse podcast. Sério? Primeiro padre? O senhor é o primeiro padre. Verdade. Então, estamos estreando honra, muito hein? bem. A honra é toda nossa. Padre, já para nós adentrarmos na nossa conversa, fala um pouquinho da vida do senhor. De onde surgiu o chamado? Já brincava de celebrar missa quando criança? Bom, então, já que eu sou o primeiro padre do canal, né? Bom, antes de tudo, a todos que nos assistem no canal Santos ou Nada, é isso, né? Sim. Então, estamos todos juntos aqui para esta conversa, bate-papo, né? E como eu sou o primeiro padre do canal, então nada melhor do que falar da vocação sacerdotal, então, né? Isso. Quem sabe mais jovens, né, se interessam pela vocação sacerdotal. Pode saber que tem muitos interessados já. Ah, tem gente da equipe Vocês dois entenderam a indireta já. Quem será, hein? Não sei, Não não. vamos criar Quem expectativas aqui. Não vamos criar Não, expectativas, vamos criar. né? Deixe nos Deus comentários. quem sabe, né? Não. Mas no Fica meu Zé ou sai caso, Zé. no meu caso, porque para cada um Deus tem uma história, no meu caso eu costumo dizer que Deus foi e é muito bondoso e generoso, no sentido de que parece-me que eu nem precisei discernir a vocação, porque desde que me lembro por gente, para mim era muito normal imaginar a minha vida como um sacerdote, né? Então, nós temos aí muitos sacerdotes na igreja e muitos com várias histórias, belíssimos testemunhos. No meu caso, eu costumo dizer, parece que é igual o peixe dentro da água no aquário, né? Então, para mim é uma certeza muito óbvia, né? Nunca tive dúvidas. Eu tenho 42 anos de idade e nos 42 anos eu nunca tive dúvidas, né? Então, uma certeza interior muito, muito grande, né? Bondade de Deus, né? Da graça de Deus. Você me perguntou se eu brincava de celebrar missa. Sim, e não só isso, mas também de fazer procissões, pregações, arrumar andor, tudo que é próprio de uma vida sacerdotal, eu fazia. Inclusive, eu me lembro muito bem que um dos lugares que eu mais gostava de ir, quando a minha mãe dizia que nós íamos, era a Aparecida. E estando, até hoje, né? Até hoje dá um pouquinho. Sem dúvida, né? Parecido e Canção Nova. Sem dúvida. Mas eu lembro que eu criava uma expectativa muito grande, né? Às vezes, naquela época, né? Não era tipo hoje tão facilitado, né? Tipo hoje em dia, dependendo da situação, vamos Aparecida, de repente junta o carro aí, vai de hoje para amanhã, talvez, né? Naquela época, e não era tão assim, né? Então, às vezes levava 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses do dia que eu ficava sabendo ao dia que ia acontecer. Então, eu criava toda aquela expectativa. E quando lá estava, eu queria ficar, era junto com Nossa Senhora, né? Diferente de muitas crianças que às vezes queriam comprar brinquedos ou queriam comprar imagens. Então, eu percebo que na minha vida, assim, essas coisas específicas e características da vocação sacerdotal eram muito claras desde quando eu era criança, né? Então, não era só o brincar de missa, mas era tudo.
né? Eu lembro que fazia a procissão de eu sozinho mesmo em torno do quarteirão de casa, com uma cruz na mão e assim vai, né? Eu gostava e gosto até hoje de sinos, incenso, aquela coisa toda. Isso né? é maravilhoso, não? É uma coisa. Né? Tem muito característica. Né? Eu gostaria de saber por que ele se interessa tanto também, assim, com incenso, com sinos. Tacou né? fogo na roupa. É de lei, né? Mas que cerimoniário nunca queimou uma roupa com um turíbulo. Não. Ou não tocou o carrilhão na hora errada, hein, João Paulo? Não precisava dar uma direta. Assim. Não, mas não agora, né? Isso quando era bem mais mocinho, né? Sim. Era bem mais criança, né? Agora não, agora é um moço, tem mais de 18 anos, né? Até as senhorinhas da igreja gostam do incenso, né? Não, elas não aqui, né? Todas elas. Mas, padre, o senhor tocou num assunto bem interessante. Qual? Porque tem gente que não suporta o cheiro do incenso. Mas qual é o sentido do incenso? O turíbulo em si. Bom, assim, a questão de não suporta, eu acho que, imagino que alguém deva ter algum problema de tosse, talvez, né? Não porque, de repente, não goste do incenso, de repente, por problema de saúde. Quero imaginar que seja isso, né? Esperamos que seja isso. Porque, assim, eu costumo dizer que uma pessoa que não gosta do cheiro do incenso pelo incenso é meio complicado, porque o incenso, como diz a palavra de Deus, vamos assim dizer, uma especiaria própria à divindade, né? Para a adoração do Deus vivo e verdadeiro, que demonstra a santidade de Deus. Então, o incenso, ele é usado na igreja exatamente para esse fim, e também para demonstrar assim, nossas orações que se elevam até Deus, né? Como a fumaça do incenso se espalha no ar, assim a oração de todos os justos, né? Então o incenso, principalmente na liturgia eucarística ou na adoração ao Santíssimo, tem esse caráter muito grande de adoração, de louvor. Incenso é queimado somente à divindade, né? Ao Deus vivo e verdadeiro. Então, o incenso na liturgia católica é muito presente. E não é só da liturgia católica. Nós sabemos que a liturgia católica ela foi prefigurada no Antigo Testamento, né? E no Antigo Testamento se usava muito o incenso. Basta aqui recordar a passagem de Zacarias no templo, né? Quando ele foi visitado pelo anjo, e o anjo disse que Zacarias e Isabel, né, iriam gerar João Batista. Ele estava lá queimando o incenso, né? O sacerdote escolhido queimando o incenso para a glória de Deus. Então o incenso ele tem essa conotação para nós católicos. Sabemos aqui pelo mundo afora tem muita coisa aí que, né, enfim, né? Mas o incenso em si ele deve ser queimado para Deus, não no sentido de superstição, porque às vezes tem gente que usa incenso tipo para espantar mal olhado, né? Ou para trazer sorte, ou para purificar o ambiente contra o azar ou coisas do gênero. Para nós católicos, isto é um absurdo, né? O incenso não é usado para atrair bons fluidos, de uma maneira muito que existe pelo mundo pagão aí afora, né? Mas sim para a adoração do Deus vivo e verdadeiro, para a glória de Deus e para manifestar a santidade de Deus e da igreja, dos santos que se reúne para adorar a Deus e elevar a Deus seu louvor e suas preces. E para você que está chegando agora, nos acompanhando, deve estar se perguntando, mas de onde que é esse padre? Qual o nome dele? E para também quem está desde o início nos acompanhando, nós não falamos ainda para deixar vocês com curiosidade. Calma lá. Padre Fábio José de Meira. Sou eu mesmo. Isso mesmo, padre. Confere.
Conferido. Presente. Isso, presente. Diocese de Itapetininga. Exatamente. Agora o senhor é pároco, está onde, padre? Quantos anos? Bom, para quem não sabe ou não me conhece, eu nasci na cidade de Angatuba. Ninguém conhece Angatuba, né? Ninguém conhece Angatuba, Muito né? Longe Muito pra bem. E não só eu, né? Temos vários sacerdotes e vocações de terras angatubenses, Bastante, hein? e vocações religiosas. Temos bispos, né? Que nasceram aqui. E sacerdotes religiosos, irmãs, né? E seminaristas e tudo mais, né? Glória a Deus, aleluia. Amém, né? E eu tenho 42 anos de idade e irei completar, se Deus assim permitir, neste ano, 17 anos de ordenação sacerdotal. Atualmente estou na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Itapetininga. Mas já fui pároco da cidade de Angatuba, na paróquia São Judas, e em outras paróquias por aí também. Assim, padre, muitas pessoas vejam o padre, assim, frequente, né, na paróquia, essas coisas, mas, assim, não tem muita noção, né, como que é esse ministério, né, essa profundidade do ministério sacerdotal, né. Então, explica para nós um pouco aí como que é, por exemplo, a vida solitária do padre, como que é desde a ordenação até, enfim, celebrando uma missa, todas essas questões, assim, da vida do padre mesmo, né, do ser padre mesmo. Bom, então, em primeiro lugar, nós temos que recordar aqui que a vocação sacerdotal, todas as vocações, né, mas falando aqui especificamente da vocação sacerdotal, é um chamado divino. Então, não é uma pessoa que auto se intitula, eu vou ser padre porque eu acho, porque eu quero. Não. A igreja sempre entendeu que é um chamado, é Deus quem escolhe. E assim sendo, é importante deixar claro aqui a diferença de vocação e profissão. Ser padre não é profissão, é viver uma vocação. Então, o sacerdócio é uma vocação, é um chamado divino que Deus faz para aquele jovem, para que ele possa dedicar toda a sua vida ao serviço de Deus. A vocação sacerdotal, o sacerdócio, está dentro de um sacramento, o sacramento da ordem. Então, estamos dentro de um conteúdo sacramental. Então, a ordem é um sacramento que configura, olha que palavra chique, né? Configura aquele homem a Cristo Jesus nosso Senhor. Nós temos 3 sacramentos dos 7 que existem que imprimem um caráter. O que é caráter? É uma marca imutável, que é o batismo, em que todos somos marcados com a graça, que é a crisma, que também é comum a todos os batizados, todos os católicos, e no caso, o sacramento da ordem, que imprime o grau sacerdotal, né? Então é uma mudança no ser, na essência. Aquele homem passa a ser, na essência e no ministério, o próprio Cristo bom pastor. Por isso que não é uma profissão, é uma vocação, é um mistério. São João Paulo II costumava dizer que era um dom e um mistério. Dom quer dizer um presente, e mistério, a própria palavra diz, é um mistério, né? Todo mistério tem uma parte dele que é entendida pela natureza humana, né? Pela nossa razão, e a outra parte é contemplada e vivida pela fé, né? Então, assim, em tese, a vocação sacerdotal, o sacerdócio católico, é uma graça de Deus, e talvez nós só entenderemos o benefício
do que é uma alma sacerdotal estando no céu, né? Santo Afonso Maria de Ligório, ele tem um livro muito bom chamado A Selva, onde ele, lá nesse livro, ele vai falar exatamente sobre o sacerdócio católico. E, dentre tantas coisas, ele diz, né, que um ministério sacerdotal é tão grande, tão elevado, que nem cabe à natureza humana. Então, trocando 6 por meia dúzia, né, nenhum homem, por mais bom que seja, mereceria ser um padre, né? Por quê? Porque o único e verdadeiro padre, sacerdote, é o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. E a pergunta que se faz é: que homem que chega à altura de Jesus? Nenhum. Por mais bom, por mais santo que ele seja, não tem, né? Porque Cristo é Cristo, Jesus é Jesus, e não tem nem o que dizer. Mas o próprio santo diz nesse livro, e ele só ali externa a doutrina católica, né? De que por graça e misericórdia o próprio Deus quis instituir na igreja o ministério sacerdotal. Por qual motivo? Para que estes homens continuem de uma maneira eficaz, sacramental, o ministério de Cristo Jesus. De tal forma que está lá no Catecismo da Igreja, que o padre faz as vezes de Cristo. Ele age em persona Christi, né? Em persona Christi, na pessoa de Cristo, né? Em persona Christi capis, na pessoa de Cristo cabeça, como pastor de almas, né? Então, uma vez ordenado, aquele homem não se pertence, né? A vida dele não pertence a ele. Como tantos santos, mas me vem à cabeça um agora que fala em uma de suas meditações, em várias, aliás, né? O padre, ele empresta a sua vida para Jesus, né? Tipo assim, então é Jesus, o próprio Deus, através do ministério, falando através dele, andando através dele, né? Abençoando com suas mãos, falando e etc. E também uma das perguntas que todos se fazem, eu acredito, até mesmo para mim já perguntaram isso: por que padre não pode casar? Você leu minha mente, cara. Você leu minha mente, eu tava doidinho. Você ia fazer essa pergunta? Por quê? Olha, mas por quê? Qual o seu interesse nesse assunto? Não, eu ia fazer só isso. É só a pergunta? Só uma É para os questão? outros saber, né? É bom saber, né? Tá, entendi. Não precisa. Não. Aqui, ó. É só chegar perto, entendeu? Então tá bom, então. Chegue perto, então. Já cheguei. Ok, voltando ao assunto. Erros técnicos. Na verdade, esse é um assunto que talvez o mundo moderno, ou para o mundo moderno, o mundo contemporâneo, soe meio estranho e esquisito. Mas para nós que somos da igreja, é um assunto muito normal e bem resolvido, né? É a questão do celibato sacerdotal. É bom recordar que o próprio Cristo foi celibatário. O próprio Cristo não casou-se. O próprio Senhor Jesus Cristo não casou-se. E aqui acho que é bom nós deixarmos claro, antes de responder a pergunta, toda a dignidade do sacramento do matrimônio, que é um sacramento, que inclusive o Senhor está nele, né? E dentro de alguns dias, sábado que vem, sabe? teremos que chamar ele de Senhor Daniel, né? Será um chefe de família, né? Um esposo com uma esposa, né? Sacerdote. É o sacerdote do lar, no caso, né? Como se diz, né? Então, toda a dignidade do matrimônio. Porque muitas vezes pessoas que nem de igreja são, querem dar opiniões a respeito dessa pergunta sem entender o conjunto da obra. Como se o fato do padre não poder casar, a igreja denegrisse o sacramento do matrimônio, o que é um erro total. Não denigre de forma alguma, de tal forma, de tal maneira que o matrimônio é um sacramento. E diga-se passagem, a maior parte dos batizados estão no sacramento do matrimônio. A parte reservada à vida religiosa, em questão de número,
é mais reduzida, basta saber quantos são os homens casados e quantos são os ordenados, né? Então vocês vão chegar aí a uma conta que a porcentagem maior é de gente casada, né? Homens e mulheres, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque é importante nós deixarmos claro a dignidade do sacramento do matrimônio, a igreja que vê no sacramento do matrimônio um caminho de santidade muito elevado também, e é uma vocação também, né? Comum é chamado para a vocação sacerdotal, outro para a vocação matrimonial, que também tem seus direitos, seus deveres, e expressa também esse amor de Cristo, que é o divino esposo, por sua igreja, que é a sua imaculada esposa, né? Por que eu fiz essa introdução? Para exatamente nós dizermos que aqueles que são ordenados, ou aqueles que estão na vida religiosa e que fazem voto de castidade, de celibato, não são pessoas que não deram certo no amor, que vá para a igreja, né? Que seja padre. Não é isso, não, né? O celibato também é uma questão de amor, né? A vida religiosa também é uma questão de amor, né? Então, não é que padre não casa porque não casa, né? É porque há uma disciplina muito antiga na igreja, de séculos já, né? Que a igreja adotou, né? E que vem dando certo. Interessante, né? Às vezes surge esse tipo de comentário, né? De pergunta, né? Porque os padres não casam, mas pode perceber, a maioria das pessoas que faz esse tipo de pergunta não é padre. Não. Essa pesquisa tem que fazer para nós. E eu tenho certeza que a maioria, se não for quase todos ou todos, vai dizer que está ótimo assim. Então, assim, é um negócio infundado, às vezes, que a mídia solta por aí, né? Assim, pessoas que nem sabem nada de igreja, às vezes, sei lá o que, né? E soltam aí nas redes sociais, na televisão, sei lá onde, esse tipo de comentário. Mas o motivo principal é justamente aquele que está na palavra de Deus, né? Um homem reservado para a glória de Deus, para o serviço de Deus, para o reino de Deus. O homem casado de São Paulo tem os seus compromissos com a sua esposa, seu filho, com o mundo, né? O homem não casado de São Paulo, a preocupação dele daí se torna 100% para a construção do reino de Deus, né? Então, um dos motivos é esse, né? Então, a disponibilidade total dele para a evangelização. Sim, eu sei, evidentemente, que quem é casado também está na evangelização, também é chamado a testemunhar o evangelho, a pregar e tal. Mas a doutrina da igreja é muito clara, né? Que nem você vai se casar, né? E você vai ter um compromisso direto com a sua esposa, né? Deveres que você deverá cumprir diretamente com a sua esposa, os futuros filhos, com o lar fundado, né? Agora, o sacerdote, o religioso, a religiosa, o compromisso dele é 100% voltado só para a evangelização, só para a missão da igreja, só para a pregação do evangelho. E isso também configura a vida dele, que é uma vida totalmente consagrada a Deus, para o serviço, para a glória de Deus, né? Então, esta liberdade de ação também está dentro do celibato, né? Da vida religiosa. E o voto de castidade, né? É o voto de castidade que nos mostra já a santidade do céu, uma prefiguração do céu, porque lá no céu todos assim o serão, né? Então a vida religiosa, a vida sacerdotal é uma prefiguração, é um adiantamento daquilo que os santos, os bem-aventurados, já vivem no céu. Então Jesus diz no Evangelho que no céu não haverá casamento, porque todos serão como os anjos, ou seja,
a grande família de Deus reunida. Então, a vida religiosa e o celibato já é esta prefiguração daquilo que se vive no céu. A gente pode também partir em casos práticos, né? Por exemplo, como que um padre ele vai atender a confissão se ele tem uma mulher que é ciumenta, né? Tipo, vai lá uma mulher atender a confissão. Aí, tipo... Tem essas questões aí também que pode acontecer, né? Depende muito aí, né? Não, mas porque assim, os nossos irmãos ortodoxos, eles casam, a maioria deles. É bom recordar aqui que os ortodoxos, né, eles têm lá assim, as suas semelhanças, mas eles não são a Igreja Católica. Né? Não vamos entrar aqui agora nos méritos, né, históricos, né, mas de fato existe entre os orientais um costume, né, como também existia no início da igreja, né? Mas a igreja latina, né, para todo mundo entender, a igreja romana, né, que tem a sede em Roma, que é a igreja católica, desde há muitos séculos, desde o início, foi vendo, né, esta missão do sacerdote numa missão celibatária, né? Pelo menos, que eu saiba, pode ser que eu esteja errado, mas acho que não, né? Se estiver errado, depois a gente corrige por aí, né? Mas a missão dos apóstolos, os apóstolos eram todos nessa missão, assim, identificadas com Cristo, né? Mas tem um outro ponto muito importante também, é a missão do sacerdote, a missão do homem casado. São duas missões gigantescas, né? E que, de repente, colocar essas duas missões a responsabilidade de uma pessoa, eu não sei se ele teria o psicológico e a santidade assim necessária para conseguir dar conta dessas duas grandes missões, né? Por exemplo, o sacerdote, vou dar um exemplo meu, né? Em domingo eu celebro 4 missas, né? E entre as missas, às vezes confissões, às vezes encontros, às vezes pregações, às vezes atender doente, às vezes surge um velório, exéquia, às vezes batizado, tal. Então, não é difícil comigo acontecer de sair cedo e voltar só para dormir na casa. Quer dizer, o dia todo voltado ali na missão, né? Mas imagine se uma pessoa dessa, além de tudo isso, também tivesse que dar conta da esposa e dos filhos, lembrando que a doutrina católica é a favor da vida. Então, famílias numerosas, às vezes 3, 4, 5, 6, 7 filhos ou mais, como que um homem dá conta de tudo isso depois de organizar todas as pastorais, de organizar os movimentos, comunidades? Tem paróquia pequena, tem paróquia com muita comunidade. Então são duas responsabilidades muito grandes, né? E que é bom que o padre seja disponível só para a missão pastoral. Então aqui nós falamos vários pontos, né, doutrinais, pastorais, históricos, né, que levam a Igreja Católica continuar com essa disciplina que, na minha opinião, e eu imagino que seja da opinião também de todos e a opinião da igreja, que é muito boa, salutar, não é ruim não, né? É bom deixar claro aqui que o padre não é um frustrado, né? E de repente, ai, que dó dele, né? Eu vou dizer por mim, eu sou muito, muito feliz, muito bem realizado assim mesmo. Uma das questões também que o senhor mencionou, que é muito importante, é a questão da confissão. Não direcionando as pessoas, mas muitas vezes surge aquele pensamento: por que confessar com o padre se eu posso confessar diretamente com Deus? O padre não é uma pessoa, não é um homem, também não é pecador? Então, essa questão da confissão é o seguinte, né? É que existe uma mentalidade que não é da tradição católica, porque para nós católicos o sacramento da confissão, da reconciliação é muito bem resolvida na nossa cabeça, né? E nós entendemos muito bem. Mas às vezes
uma ou outra pessoa acaba tendo essas dúvidas na cabeça, só pode ser porque, de repente, foi influenciado por uma mentalidade protestante, que os protestantes que vêm com essa história, né? Você confessa direto com Deus, tal, e tudo mais. Mas para nós entendermos a importância do sacramento da confissão, nós temos que entender o porquê existe. O sacramento da confissão existe para absolver o pecado. Então nós temos que saber o que a igreja ensina por pecado. O pecado, quando cometido conscientemente, e realmente ali houve uma situação de pecado grave, aquele pecado causa uma desordem espiritual e, por consequência, também uma desordem social. Todo pecado tem estas duas dimensões. Causa a perda do estado de graça, a inimizade com Deus, portanto, né? Quebra-se a caridade, o amor que se tem para com Deus, quebra-se a comunhão com Deus, quebra-se a comunhão com a igreja, com o corpo místico, e quebra-se a comunhão com o mundo como um todo. Então, o pecado cometido, ele tem uma dimensão também social, uma consequência social, né? Tanto na vida da pessoa quanto na vida, de um modo geral, do mundo. Assim sendo, então, o reconciliar-se com Deus não pode ser só num âmbito puramente espiritual e íntimo, né? Porque fica muito fácil, né? Eu vou lá, me tranco no quarto e faço, Jesus perdoa eu aí, ótimo, viu? Agora o Senhor já perdoou, vamos para lá. Tem aquele ato de arrependimento total. Às vezes pode até ser que a pessoa esteja arrependido, mas como o pecado que ele cometeu causou também uma desordem com o corpo místico, quebrou a comunhão com a igreja e com a sociedade, então é muito intimista. A pessoa, como diz um ditado, né, pinte bordo 7, comete tudo que é pecado que existe, depois só se tranca no quarto e fala, Jesus perdoa, eu estou arrependido, de boa, está resolvido. Não. Então é importante também esta reconciliação com a comunidade, com a igreja e com o mundo. E sabendo que o sacerdote, ele age, como nós já falamos aqui, na pessoa de Cristo. Sim, é um homem, pela natureza humana igual a todos os outros, que inclusive ele também precisa buscar a santidade particular, mas quando ele está ali no confessionário, quem está agindo ali é o próprio Cristo pelo ministério, pela ordenação, pelo sacramento da ordem que ele recebeu. Então ele não está confessando para um homem só, como se fosse ali uma sessão de terapia. Não, o penitente está confessando a Deus. E o sacerdote, por agir na pessoa de Cristo, então ele até usa o pronome no singular, eu te absolvo. Por quê? Porque quem está absolvendo é Cristo, não é aquele homem. Então é um sacramento, e todo sacramento tem sua dimensão espiritual, sua dimensão sobrenatural, né? Que, como a própria palavra diz, está sob a natureza das coisas, né? Então, essa história de eu confesso direto com Deus e não confesso com o homem, é uma conversa que para nós católicos não cola, vamos assim dizer, né? Até porque seria até mesmo muito fácil até para o padre, né? Não, eu vou me confessar agora, se tranca no quarto e, ai, Senhor, eu pequei. Não, o padre também precisa se confessar com outro sacerdote, né? Você sabe que tem muita gente que tem essa dúvida, né? Às vezes chegam a perguntar para a gente, né, como é que o padre confessa, se na frente do espelho, ou coisa parecida, né? E evidentemente que não, né? Enquanto homem, o padre procura outro padre para confessar.
E isso é um grande exercício de humildade para todo mundo, porque não é fácil você reconhecer o seu pecado, às vezes aquele mais íntimo, que ninguém sabe, e ter que contar. Acabei de dizer que está se confessando ao próprio Cristo, que está ali agindo na pessoa do sacerdote. Evidentemente que isso também passa pela humanidade daquele homem. Então, querendo ou não, falar dos pecados, né? Às vezes aquelas coisas mais íntimas, erradas, vergonhosas, para um homem, que é o Cristo ali, né? Mas assim, para um homem é um exercício de humildade, né? A virtude da humildade. Coisa que não acontece se você se trancar no quarto e falar: "Oh, Jesus, perdoa eu", quer dizer, que humilhação você passa aí, né? Não tem aquela. Então, juntando o conjunto da obra aí, né? Na parte tanto humana do sacramento, principalmente a parte espiritual, né? O sacramento da confissão exerce na pessoa que está confessando, no penitente, um benefício grandíssimo, tanto espiritual quanto humano, né? Que no final das contas vai ser tudo espiritual. E agora a questão do eu te absolvo, né? Como é um sacramento, é a certeza de que aquele pecado foi perdoado. Daí a turma vai perguntar, está lá no Evangelho, mas só Deus que perdoa pecado? Exatamente, só Deus. Mas levando em consideração que aquele homem que foi ordenado está configurado a Cristo Jesus e ele age na pessoa de Cristo, então é Cristo que age através da voz dele, da mão dele, da pessoa dele, do corpo dele. Então é o Cristo que está ali absolvendo aquele pecado. Então é muito importante nós termos toda essa clareza, né? Até porque também, se a pessoa se confessasse diretamente, entre aspas, como se diz, né? Me tranquei no quarto, me confesso. Você não vai querer mudar de vida, né? Não vai brotar em você o desejo de eu vou deixar de lado esse pecado. Você vai começar a cometer esse pecado toda hora, vai virar rotina, né? Mas depois eu confesso. E aí não nasce em nós o arrependimento. E a vergonha na cara de não pecar, né? Pelo amor de Deus. Também essa questão ajuda muito, né? Porque se você fica lá eu confesso direto com Deus, não causa, como já falamos aqui, de repente aquela vergonha, né? De novo ter que procurar o padre, contar a mesma coisa, né? Esse fato ajuda também a gente. É lógico, evidentemente, que não cometer pecados é um benefício da graça de Deus atuando na nossa vida, e nós colaborando com essa graça. Isso que a doutrina católica diz, né? É a graça de Deus que nos santifica e cada um colabora com essa graça buscando a graça, né? Mas essa dimensão meio humana do sacramento também ajuda, né? O fato de assim, nossa, mas de novo vou ter que confessar o mesmo pecado. E muitas pessoas eu conheço que também o fato disso ajudou a, no final das contas, não cometer mais pecado. A graça de Deus, a oração, e é um sacramento de cura, como diz o catecismo da igreja, né? Junto com a unção dos enfermos. É um sacramento de cura interior, de cura espiritual. E eu conheço muitos testemunhos de pessoas que foram curadas fisicamente depois que fizeram uma boa confissão. Por quê? Porque o pecado é a desgraça da vida de todo mundo. O pecado é a não caridade, né? É a inimizade com Deus, como nós falamos aqui. Quebra-se a graça, o estado de graça de amizade com Deus. Não tem só a graça natural mesmo, né? Então aquela intimidade, aquela amizade com Deus, o mínimo necessário para a salvação de uma alma, o pecado quebra, né? Então a confissão restabelece isso. Então é um sacramento que absolve, que perdoa o pecado verdadeiramente. Então não é assim, será que eu fui perdoado com Deus? Não, o catecismo é claro. Ele diz assim:
todo pecado confessado com arrependimento a um sacerdote, e o sacerdote, evidentemente, absolvendo, é pecado perdoado, e pecado perdoado é pecado esquecido por Deus. Não se deve a Deus aquele pecado confessado. Então o demônio não pode nem acusar mais aquela alma. E é importante nós deixarmos claro aqui também aquilo que a igreja diz, né? Que o sacramento da confissão, vamos assim dizer, é o exorcismo ordinário, né? Por que é um exorcismo ordinário? Porque quando você confessa e o padre absolve, acaba ali a atuação do maligno naquela alma. Aquela alma sai do domínio do demônio e é restabelecido na graça de Deus e na amizade com Deus. Então quem atua ali, a partir da absolvição, é Deus, é o Espírito Santo. Então é o que se chama de exorcismo ordinário, né? Então é muito importante tudo isso. E tudo isso precisa ser feito mediante o sacerdote, que é o mediador entre Deus e o homem na graça, né? Que também os protestantes aí não acreditam, né, no sacerdócio, né? Tanto que eles não têm sacramento da ordem. Por consequência, não tem sacramento da Eucaristia, por consequência, também não tem sacramento da confissão, porque são sacramentos que dependem necessariamente do ministro ordenado, do sacerdote, né, para oferecer a Deus o sacrifício, para perdoar os pecados. Um dos pontos que o senhor colocou também, né, sobre a Eucaristia, tudo, nós já vamos chegar nisso, é uma coisa que eu preciso perguntar. Só que, ainda na confissão, o que acontece com o sacerdote se ele atendeu a confissão, saiu dali e contou o pecado daquela pessoa para todo mundo? Na verdade, existe o sigilo sacramental, né? O sigilo sacramental, entende-se por isso que o sacerdote é proibido de contar ou sequer dar a entender alguma coisa, né? E não só por questões éticas, também por questões éticas, mas por uma questão espiritual, né? Então, pelo que eu saiba, a penalização de um sacerdote que revela segredo de confissão é bem drástica, né? Ele tem uma penalização que pode até gerar a suspensão da ordem ou então ser retirada a ordem dele, né? Ou seja, não exercer mais o ministério sacerdotal, né? Então é algo muito sério que assim nós sacerdotes precisamos levar muito em consideração. Mas eu, na minha prática, assim, pelo menos aqui na nossa prática pastoral, eu nunca vi nenhum sacerdote contar nada, não. Eu, graças a Deus, nunca contei. E nunca ouvi aqui, pelo menos dos nossos padres aqui da diocese, que alguém, eu pelo menos que eu saiba, não existe essa situação. Com certeza, pelo mundo afora, já existiu, ou às vezes existe, porque se existe a regra da penalização é porque infelizmente já deve ter ocorrido esse fato em algum momento da história da igreja, né? Eu fiz essa pergunta só para quem nos acompanha saber o quão sério é toda a questão da confissão, ou a questão do sacerdote. Não é uma brincadeira, né? Eu vou chegar lá, contar pro padre e beleza, não confessar por confessar. Não, é tudo uma questão séria, né? Também, pode falar, padre? Eu não sei se era esse assunto de confissão que você ia falar, mas acho que é bom aqui nós deixarmos claro, até partindo do estilo da pergunta que foi feita, que é o que muitas vezes as pessoas dizem, né? Por que eu vou confessar para um homem qualquer? O sacerdote não é um homem qualquer.
Vale muito a pena relembrar disso, né? Não é um qualquer homem qualquer. Uma pergunta também que muitos já fizeram para mim, se o padre, no caso o homem, ele guarda algum pecado com ele, Do que ele ouviu? do que ele ouviu. Se ele Olha, tem eu vou ser bem sincero aqui, olha, dificilmente, porque, por exemplo, quando a gente às vezes está no confessionário, às vezes a gente fica horas, entra um, sai o outro, entra um, sai o outro, entra um, sai o outro. Por exemplo, naquele período da quaresma, que se reúnem os sacerdotes nas paróquias, né? São horas de confissão. Como que a gente vai ficar lembrando do pecado de todo mundo, né? Assim, e também não tem nada a ver, né? É um negócio desse, né? Mas eu costumo dizer que às vezes esse tipo de pensamento é o demônio que acaba colocando no penitente para causar nele uma certa vergonha. Porque depois vão falar, nossa, o padre vai ficar pensando isso, aquilo de O padre mim. vai olhar para mim e vai lembrar do pecado. Vai olhar para o fui lá na pecado. confissão e falei, nossa, vou confessar isso de novo, ele vai saber que eu estou pegando de novo a mesma coisa, então... Assim, só se for um caso, sei lá, muito inusitado, né? Mas assim, no correr, eu estou respondendo por mim, né? No correr do dia a dia, imagina, eu vou fazer 17 anos de padre, como é que eu vou lembrar uma coisa que alguém contou há 16, 17 anos atrás? Uma coisa é fato, né, padre? Já escutou de tudo e mais um pouco. Mas não naquela questão de, eu olhei para a cara de fulano, lembrei. Não, ele que pecou isso. Mas mesmo que de repente lembrasse, vamos assim dizer, mas o sacerdote precisa ter aquela ética, né, de fazer de conta então que não lembrou, né? Porque uma vez que termina a confissão, ele tem que agir como se não soubesse ou não lembrasse de nada. Então saiu do confessionário, morreu ali, né? Saiu do confessionário, acabou ali. Pecado né? confessado, pecado perdoado. Eu particularmente tenho a seguinte postura, né? Às vezes as pessoas confessam e depois, né, na paróquia estamos lá, e a confissão é um sacramento que deve ser frequente entre nós, né? Até você aí, se você que está nos assistindo não tem aí o costume de se confessar, faça o favor, hein? Vamos lá, hein? Precisa ser uma prática frequente, né? Não necessariamente assim todo dia, evidentemente, né? Mas sempre que a consciência pesar, é bom fazer um exame de consciência. Então, às vezes, as pessoas chegam no confessionário, às vezes falam assim, eu não vou contar pecado nenhum aqui não, viu? Fica bem claro. Mas uma frase tipo assim, como o senhor já sabe que eu já contei em vezes passadas, daí eu interrompo e falo, eu não sei de nada. Mas eu já disse, mas eu não sei de nada. Então, o senhor conta tudo de novo para saber como é que é. Né? Porque às vezes as pessoas têm essa, né? Então eu adotei para a minha vida particular, para o meu ministério, exatamente esse jeito, né? Eu não sei de nada, cada confissão é uma nova confissão, né? Mesmo que seja a mesma pessoa, cada confissão é uma nova confissão, então não tem como emendar uma na outra, né? Então, como o senhor já sabe, eu já disse da vez passada, não sei de nada. Da vez passada também não sei de nada, então vamos nos situar aí e conta o seu pecado e assim vai, né? E já para nós começarmos aí para o encerramento. Já, padre, o senhor tem compromisso. Temos uma missa a celebrar, né? Aproveitando a ocasião, viemos gravar, né? Isso, mas só para nós não deixar passar em branco, padre, a importância da Eucaristia. Bom, a doutrina católica é muito clara em dizer que a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, né? É até bonito de recordarmos, né, que temos a Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, depois o dia de Corpus Christi, temos a primeira missa de um sacerdote, temos a missa de primeira comunhão, ou seja,
A vida da igreja é uma vida em torno da Santa Missa, em torno da Eucaristia. O centro da igreja é a Eucaristia, né? Então tudo se resume na celebração da missa, e toda a força da igreja também emana da Eucaristia, sai da Eucaristia. Então, a celebração da Santa Missa, né, da Santa Eucaristia, é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que é perpetuado pelos séculos até ele voltar ali pelas mãos do sacerdote, né? Então, é o sacrifício do Calvário. Então, se renova em cada Santa Missa o que Jesus fez no Calvário, que é a redenção da humanidade, a salvação de cada um de nós. Então, a Santa Missa tem esse caráter sacrificial, que é o sacrifício, e precisa ser um sacerdote para oferecer o sacrifício. Então, o sacerdote oferece esse sacrifício a Deus, Pai Todo-Poderoso. Por isso, o padre não é simplesmente só mais um no meio da Assembleia reunida. Sabe que tem essas ideias meio doidas por aí afora, né? Tem essas teologias meio torta por aí, que corre por aí, né? Como se o padre fosse só mais um ajeitadinho ali no meio. Não. O padre é o mediador entre Deus e os homens, e o homem e Deus. Esta é a mais pura doutrina católica. Então, o padre celebra a missa, oferece a Deus o sacrifício, como diz a oração eucarística, primeiro cano, por si e por todos os que circundam este altar. Não é assim que está lá? Até no Missal Novo está muito bem traduzido, né? Está uma belíssima tradução. Por si e por todos os que circundam este altar. Então, quem apresenta a Deus o sacrifício dos fiéis é o sacerdote. Então, o sacerdote oferece por si e reúne de todos os fiéis e apresenta a Deus. Então, antes de tudo, a Eucaristia é a celebração da Santa, né, da Santa Missa, é o sacrifício de Jesus, né? Então, a primeira coisa é isso. Depois, evidentemente, nós temos a Eucaristia consagrada, né, que está no sacrário, que serve para a adoração dos fiéis e para levar aos enfermos. Isto é uma prática muito antiguíssima da igreja, né? E muito bonita, né? De levar aos doentes, aos enfermos, aqueles que já não podem vir fisicamente no templo, mas estão unidos conosco espiritualmente, o corpo e o sangue de Cristo. Então também criou-se na igreja o belíssimo costume da adoração ao Santíssimo, da visita a Jesus no sacrário, né, que está ali presente, né, 24 horas, né? Isso é muito importante, esta companhia a Jesus e em companhia de Jesus, né? Isso é muito importante. Então a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, comporta essas duas grandes dimensões, né? Se vocês quiserem, poderemos, quem sabe, numa próxima oportunidade, gravar um programa só sobre a Eucaristia, sim, né? Que é um assunto vastíssimo, é muito grande, né? É vasto, né? Abrange assim boa parte, e acho que só se for um programa sobre também não dá, né? Porque se a gente for pegar vários, todos os aspectos, vai ter que falar até na missa em si. A missa em si, né? Então, essa importância da Eucaristia, que é a vida do católico, né? É impossível, é impensável, né, imaginar um católico sem a missa, sem a vida eucarística, sem a vida sacramental. Tanto é que é um mandamento a participação da missa dominical, sob pena de pecado mortal, quem não participa, a não ser que tenha um motivo gravíssimo, né? E motivo gravíssimo é sempre um motivo gravíssimo, né? Não existe motivo que não, assim, banal, né? Tem que ser um motivo gravíssimo. E em dias santos de honra e guarda, né? Justamente a observância do preceito dominical coloca para o católico a importância da Eucaristia, que é vivida
também em comunidade, né? E outra coisa muito importante que acho que nós temos que dizer aqui, não só da Eucaristia, mas da fé católica como um todo, é que a fé católica não é solitária. Ou seja, não é intimista. Não, quando eu me ponho a rezar, a minha oração, ela se derrama para toda a igreja no mundo inteiro. É a comunhão dos santos, né? Coisa que os protestantes descartaram, e eles não têm isso. Então, a missa, ela é celebrada por todos, os presentes e os ausentes, né? Por exemplo, eu tenho o dia que não tenho missa na paróquia, né, assim, com os fiéis, eu celebro a missa daí particularmente, né? Muitas vezes já celebrei até mesmo fisicamente sozinho, vamos assim dizer. Na pandemia mesmo, né? Várias vezes. Mas é um costume da igreja, né? Muitas vezes também uma teologia meio torta que existe hoje em dia, querem dizer que isso caiu de costume, entrou em desuso, que a missa tem que ser só. Não, a igreja nunca disse isso. É um costume de séculos e continua sendo aquela missa que o sacerdote, às vezes privadamente, ele celebra, às vezes ele fisicamente sozinho. Mas mesmo essa missa que o sacerdote fisicamente às vezes está sozinho, é por toda a igreja, é por todos os vivos, é por todos os falecidos, é por todos os doentes. Então, o benefício espiritual daquela missa recai-se sobre todos, sobre todos os batizados da igreja no mundo inteiro, né? Então, o terço que você reza, o rosário que você reza, a adoração que você reza, nunca é um ato individual. Você pode estar sozinho, fisicamente, mas espiritualmente você está unido com o corpo místico que é a igreja, né? Então, o benefício daquela oração estende-se para toda a igreja. Cai um pouco naquilo que nós falávamos atrás aqui do pecado. Todo pecado tem um efeito social, né? Então, que recai sobre todo mundo. Mas toda oração também tem o seu efeito social que recai sobre todo mundo. Então, se torna aí até que um combate espiritual, né? Então, é importante dizer isso, né? A missa, ela nunca é um ato isolado, ou intimista, ou egoísta. Por mais que seja celebrada ali fisicamente sozinha por um sacerdote, sempre será uma ação da igreja para a igreja e em comunhão com a igreja. Queria fazer muitas mais perguntas, porém o tempo não nos permite. Tempo. Já acabou? Acabou. Mas é bom que deixe o povo com curiosidade e nós marcamos uma outra vez. José, antes do padre fazer suas considerações, fala você alguma coisa? Não tem o que falar, né? Já foi dito tudo. Essa é a frase básica, né, Daniel? Não tem o que falar, já foi dito como diz tudo. o José já disse. Sempre tem alguma coisa a dizer. Se eu for falar... Se ele for falar, ele vai falar maridos ou filhos do seu esposo. Eu vou falar... Muita coisa. Muita coisa. Coitado. E nesse muita coisa vai sair abobrinha, então é melhor não falar. Então é melhor ficar quieto. Fica quieto. Mas vamos já agradecer. foi dito tudo, né? Tá bom. Vamos agradecer ao Padre Leandro por nos proporcionar essa... ambiente onde nós estamos gravando. Tudo, né? Aparelhagem de som, tudo que nós deu temos um branco aqui. nele, hein? Engasgou um pouquinho. Nervosismo, né? Nervoso, né? Eu ia chegar nesse ponto, mas o José já antecipou, então nós agradecemos ao nosso pároco, o Padre Leandro, de nos proporcionar tudo, né? Um lugar onde nós gravamos, o som, então tudo que nós temos aqui, o Padre que nos proporcionou. Padre, muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. E também agradecer ao Padre Fábio. Padre, é uma alegria nós estarmos aqui com o senhor hoje, tanto que nem vi a hora passar, se pudesse eu continuar falando um tempão aqui. Então, muito obrigado, senhor, por estar aqui conosco. Nós marcamos futuro uma segunda vez, né?
Eu que agradeço, né? Numa de hoje que nós vínhamos conversando, a possibilidade, e a agenda não batia, e hoje pensei que quase não sairia, mas saiu, né? E como vocês disseram, né? Eu aqui no canal, o primeiro sacerdote, né? Então me sinto muito lisonjeado, né? Em estar aqui e nesse momento, nessa conversa, nós de alguma maneira estarmos evangelizando. Então agradeço o convite e também agradeço aqui então ao Padre Leandro que nos proporcionou tudo isso, né? Aqui na comunidade de Santa Terezinha. E também, só para nós ressaltarmos, o João estava gravando com nós aqui, precisou sair para ir para a faculdade, então é por isso que ele não está aqui agora. Exatamente. Certinho, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje, de uma forma muito especial, Padre, o senhor dá a bênção de encerramento para nós? Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria e de todos os anjos e santos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.